Olá, aqui é o Thiago Brigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje, bom, depois do caso do Miguel Soriani, que eu já falei aqui no canal, né? Fiz 2 estudos de caso sobre esse caso aí pra vocês. Começou-se uma guerra, mas vamos colocar assim, né? Era um conflito que já era iminente, né? Quase que muitas pessoas estão assim cansadas e extremamente, algumas até com ódio, né? Do marketing, da tal bolha católica, como muitos falam, da do lado do, assim, uma espécie de lado obscuro dos influencers, né? E aí tudo isso veio de uma forma muito intensa a público, principalmente pela gravidade do caso que, entre aspas, deu início a este conflito, vamos colocar assim, né? E nos nossos últimos estudos de caso, onde eu falei ali do caso do Miguel Soriani, vou deixar o link de todos aqui, né, nos cards e tal para vocês. Então, do caso do Miguel Soriani, falei também do desabafo do Whindersson Nunes, eu falei de uma menina que se auto-intitula fracassada, e depois começaram a surgir outros casos, né, no meio de tudo isso, que não foram abordados aqui. Mas vejam, todos eles, de uma certa forma, para nós, tá, trazem uma mensagem central. E é esta a mensagem que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Então vamos lá, primeiro vamos construir o caso, né? Primeiro também, claro, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você já está gostando dos conteúdos aqui, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like para o YouTube primeiro, por você sempre te avisar quando tiver conteúdo novo. Segundo, pelo nosso projeto, para que ele continue crescendo cada vez mais e possamos sempre trazer novos conteúdos para vocês. Então, se inscrevam, ativem as notificações e dê o seu like aí, né? Bom, vamos lá. Então, primeiro, deixa eu construir um pouco o caso aqui com vocês, tá? Vamos para o primeiro e mais importante fenômeno da internet, que é o fenômeno do marketing, né? Vejam, qual que é a grande moeda hoje para nós? A grande moeda para nós é a atenção. Ou seja, o tempo inteiro, então, mesmo que você, por exemplo, não trabalhe com a internet, você, de uma certa forma, quando você lida com a internet, você está, de algum modo, buscando atenção. Claro, se você posta, tem pessoas que só consomem, né? Mas se você até comenta, tá? Em grande medida, você está buscando algum tipo de atenção. Não que você esteja buscando uma atenção no sentido egocêntrico de que as pessoas te exaltem, né? Mas você está buscando algum tipo de atenção. Por exemplo, no meu outro canal, onde eu falo sobre relacionamentos, até postava muita coisa lá sobre relacionamentos, eu via muitos comentários de pessoas, por exemplo, anônimas ali, que muitas vezes nem identificadas eram, mas explicando o porquê que elas estavam vendo o vídeo, né? Então vejam, olha só, ninguém sabia ou saberia que elas estavam vendo aquele vídeo. Elas quiseram colocar. E olha que interessante, elas não se identificavam, né? Tinha lá foto de gato, foto de Naruto, nome nada a ver, né? Mas elas colocavam o seu relato, porque elas buscavam alguma atenção, alguma interação. Beleza. Até aí, ok. Então, a gente sabe que este é o grande aspecto, de uma certa forma, a grande liga, né, da internet. E aí, vejam, quando nós então vamos para os influencers, ou para quem de fato trabalha na internet, é natural e óbvio que nós busquemos atenção. Ou seja, eu não posso simplesmente, sei lá, por exemplo, imagine que eu pegasse aqui e falasse assim, aula 1, aula 2, né? Ou seja, ninguém ia clicar. Eu preciso pôr temas que chamem a atenção, eu preciso pôr temas que mostrem para vocês o que eu tô tratando, eu preciso deixar claro qual é a minha mensagem e por aí vai, né? E aí o que acontece é o seguinte, então a primeira coisa que nós vemos aí é a ideia do chamar a atenção, tá? E aí é onde já começa, claro, o nosso grande problema. Porque, vejam, é um cuidado que até todo criador de conteúdo tem que tomar. Por quê? Porque quando nós começamos a trabalhar com isso, é muito fácil que a gente simplesmente sucumba a um tipo de conteúdo apelativo, certo? Então você vai ver até, por exemplo, alguns canais que, de alguma forma ou de outra, a pessoa começa a se desvirtuar. Você vê que muitos canais hoje começaram ali falando de algumas coisas específicas, suas ideias, né, que a pessoa pensava da vida, hoje se tornaram muito canais de fofoca, né? Então o cara vai lá, por exemplo, e relata uma notícia e fim, né? E aí, o que vocês acham? Ou faz um julgamento, ou faz ali você vê, faz uma coisa realmente apelativa mesmo, né? E, claro, o problema aí você fala assim, Thiago, mas isso é errado, né? Olha, dá like, pô, dá atenção. Você vê, eu falei, pra quem talvez não soubesse ali, expliquei o caso do Soriani, falei ali
enfim, expliquei muita coisa, né? Um dos últimos comentários que eu recebi é que ele continua manipulando pessoas no Telegram. E a primeira coisa que eu perguntei, até falei para ela, que é o que eu falei isso no segundo estudo de caso, inclusive, é o que raios as pessoas estão fazendo ali naquele grupo, né? Então, assim, é uma coisa surreal. Ou seja, as pessoas, por curiosidade, elas se entregam aos outros, tá? Beleza. Então, eu vou fazer aqui uma construção para trazer depois o argumento central para vocês. Para que vocês se orientem, para que vocês tomem a decisão de vocês. Bom, beleza. Então tá. E aí o que acontece? Vejam, quando nós então espalhamos, teve então o caso do Miguel Soriani, mas vamos pegar então nossos últimos estudos de caso, né? Falei também do Whindersson Nunes. Então, o Whindersson Nunes, ele tem lá seu trabalho e ele, claro, ganhou ali uma grande audiência, não é? E aí, daqui a pouco ele posta um desabafo dele, né? Bom, é lógico que muitas pessoas vão querer ouvir, porque as pessoas querem conhecer um pouco mais o íntimo do outro, né? E aí, ele vai lá, fala um monte de coisa, só que aí é uma grande confusão. E eu vou explicar isso também, né? Porque, para já juntar uma coisa na outra, teve aquela menina que se auto-intitulou fracassada, né? E aí o que acontece? Ela foi lá, fez um vídeo falando das suas experiências, falou que não deu certo em nada. Tem aí eu não assisti mais nada dela, mas tem assim títulos, né? Os títulos dos vídeos dela, assim, como eu tinha tudo para dar certo e não dei certo em nada, alguma coisa assim. E teve um outro que me chamou a atenção, que a primeira palavra do título era conselhos, né? Aí você vê, bom, peraí, então vamos lá. Aqui já começa com que a gente entenda o grande argumento deste vídeo, né? Para que depois a gente até fundamente mais. Nós estamos confundindo uma coisa que deveria estar muito clara para nós, que é o seguinte: nós estamos confundindo meio com ser. Ou seja, por exemplo, quando só existia a TV, nós íamos lá e, por a pessoa estar na TV, nós já imediatamente dávamos uma certa autoridade para aquela pessoa, tá? Ou seja, de uma certa forma, quando ela aparecia lá, vou falar agora com um doutor, ou, por exemplo, a pessoa era apresentadora do programa mais famoso, sei lá, ela poderia ali fazer propaganda de qualquer coisa, que a autoridade dela, inventada, porque é uma autoridade apenas numérica, né, é uma autoridade que se empresta para qualquer outra autoridade que não tenha vínculo com o seu ser, ou seja, com o que a pessoa de fato é. Ou seja, até por exemplo, um médico que aparece lá, ele pronto, já tem mais autoridade, mas você não sabe se ele tem de fato autoridade, você não sabe nem se ele é médico de fato, né? Mas assim, a gente assume algumas coisas. O que, claro, a vida ficaria insuportável se a gente não assumisse algumas coisas, mas acho que vocês conseguiram entender um pouco do que eu quero dizer. Então aí entra justamente por que o fenômeno da atenção é tão importante. Porque vejam, eu não tô falando eu pessoalmente, tá? Eu que quero entrar na internet e quero de alguma forma ajudar as pessoas, fazer algum conteúdo relevante e tudo mais. Se eu simplesmente ignoro o dado da atenção, ninguém vai me assistir. Mas o que acontece muito é justamente esta corrupção da atenção. Ou seja, eu como uma prostituta da atenção, me entrego aos temas quentes, mas de forma esvaziada, não de forma bem fundamentada. Ou seja, eu não estou ali gravando um vídeo, ou fazendo uma aula, ou comentando um assunto para ajudar as pessoas a terem uma perspectiva mais bem fundamentada, que vai ajudá-las e assim vai. Não. Eu estou simplesmente navegando, né, nas fofocas e o que a gente vê em muitos canais. Vejam, muitas vezes eu tô lá tentando entender qual que é o tema que está acontecendo e como que isso está impactando as pessoas para que eu possa trazer um estudo de caso para vocês. Eu vejo diversos vídeos onde as pessoas só estão, como eu disse aqui, comentando, falando de forma apelativa, totalmente esvaziada, gerando emoções intensas no outro e assim vai, né? Então, mais uma vez, o fenômeno da atenção, ele tem esses dois aspectos. A pessoa que se prostitui pela atenção, vende o seu caráter, vende a sua alma ali. Eu vou falar disso já conectando com a bolha, né? Tá? E, em contrapartida também, claro, as pessoas que fazem o mesmo quase, só que para consumir. Então eu vou lá e fico de fofoca em fofoca, pulando de fofoca em fofoca. E aí é lógico que, e aí entra o ponto, é lógico que neste ínterim, ou seja, eu sendo produtor ou eu sendo consumidor, eu vou me confundir, eu vou esquecer desta linha central de orientação na vida, que é não confundir meio com ser. Ou seja, a pessoa apenas está utilizando de um meio, mas ela não é o que talvez ela faça que você entenda que ela seja. Ou seja, por exemplo, a menina que falou que fracassou em tudo. Que raios de conselho ela pode dar?
assim, é uma coisa que, vejam, não que eu acho que ela não tenha nada para falar de bom. Ela deve ter. Mas note que você simplesmente falar dos seus fracassos de uma forma quase que, eu não dei certo em nada, lascou minha vida e blá blá blá. Olha, a única coisa que eu vou conseguir ter ali é uma identificação se eu achar que a minha vida é um fracasso também. Agora, eu não vou conseguir necessariamente ver algo de superação ali, porque não tem necessariamente. Porque ela ainda se coloca nesta posição. Ela tenho 30 anos e sou um fracasso. Ué, peraí, então. Das duas, ou eu vou lá pra fazer alguma coisa esvaziada, ou eu não vou lá, eu evito aquele tipo de conteúdo, eu não vou aprender nada. Que nem agora. Percebam, Miguel Soriano foi lá e teve tudo isso que aconteceu. Não vou explicar aqui de novo, porque já falei aqui. E já trouxe para, pelo menos o que eu acredito ser, o melhor modo de olhar para esse caso para que vocês não se desiludam, não percam sua esperança. E também, claro, de uma certa forma, não percam sua alma. Agindo de forma raivosa e enfim, né? Mas o ponto é, vejam, o que raios essas pessoas estão fazendo no grupo? Se é que ainda existe, sei lá, deve existir, porque o cara depois da live foi lá e fez uma página de captura, porra. E as pessoas entraram, né? Então note, mais uma vez, que há esta confusão. Só que aí entra o ponto central. Que é quando eu me vendo pela atenção, eu obviamente vou perdendo, tá? O sentido do que eu estou fazendo. E, consequentemente, o sentido de quem eu sou. As pessoas acham que elas podem se expor a tudo e que aquilo não vai alterar como elas enxergam a realidade. Vai. E vai te transformar assim numa pessoa fraca. Veja, pega uma pessoa que, sei lá, assiste toda hora Brasil Urgente, toda hora esses programas aí de tarde que ficam mostrando tragédia atrás de tragédia. A pessoa vai achar que quando ela for pra cozinha ela vai ser assaltada. É óbvio que ela vai ficar totalmente reativa a qualquer fenômeno. Beleza, então a gente já entendeu o primeiro aspecto, que é o da atenção, do marketing, né? E aí depois, claro, entramos nesta, vamos dizer assim, nesta noção da tal bolha católica, que se conecta fundamentalmente com o que eu acabei de explicar para vocês em relação ao marketing, né? Que é o quê? Bom, a partir do momento que eu estou na internet buscando atenção o tempo inteiro, mais uma vez, com facilidade eu posso me prostituir e posso começar a falar do que chama a atenção. E sejamos honestos, o catolicismo, ele tem, infelizmente, se tornado mais um produto na mão de muitas pessoas. E o que acontece é o seguinte, por este fenômeno, e é por isso que eu gostaria que vocês se atentassem ao que eu acabei de falar, há esta, entre aspas, prostituição ambivalente, de ambos os lados, ou seja, ela é tanto do produtor quanto do consumidor. Porque, vamos lá, o cara vai lá e se coloca como a autoridade no catolicismo. E aí você vai bater o olho, por exemplo, no cara, e o cara acabou de se converter. A única coisa que ele está fazendo é aderir a um personagem, onde ele vai lá, fuma charuto, fala palavrão, usa boina, e assim, parece alguém sofisticado. Fala de Tomás de Aquino, né? E, infelizmente, você vê, olha como a coisa fura, né? A bolha, digamos. No último estudo de caso, onde eu falo do Whindersson Nunes, e ele vai lá e fala ele faz uma piada, né? Você vê que assim, ele tá até se esforçando pra fazer piada, porque o cara parece que perdeu a veia comediante dele. Não sei, eu não acompanho ele, mas assim, pelo que eu vi no vídeo, você vê que é uma pessoa realmente esvaziada ali, né? E aí o que acontece bom, o cara vai lá, ele faz a seguinte piada, né? Eu acabei de me converter e tô fundando uma igreja, né? E aí ele fala, porque a pessoa que acaba de se converter já começa a falar. E eu sempre até conversei aqui em casa sobre o grande perigo disso. Porque a pessoa realmente, aqui, infelizmente, houve essa carga negativa muito mais ao catolicismo, de certa forma, né? Porque talvez outros já façam isso de uma forma que é mais normal ver, né? Que é, por exemplo, a pessoa que acaba de se converter ao protestantismo, vira cristão, e daqui a pouco começa a atrelar todas as suas conquistas materiais àquilo. Quase até, bom, eu não vou analisar isso, porque alguns querem, claro, aliviar sua consciência por acumular tanta riqueza, talvez, e assim vai, né? De qualquer forma, as pessoas começam a atribuir a Deus tudo que acontece na vida delas. Eu também falei disso, né? Em relação ao caso do MC Ryan, né? Ou dos funkeiros que vão lá e falam de Deus no meio de uma imoralidade absurda. Então, vejam, qual é o grande problema aqui? Mais uma vez, o grande problema é que, infelizmente, a religião,
a relação com Deus se torna mais um adereço, mais um produto. E, infelizmente, a pessoa que prostitui a sua atenção para essas pessoas, claramente, mais uma vez, perderam a capacidade de ver ou de diferenciar meio de ser. Então a pessoa só tem ali um meio, que é a internet. Então ela tem ali um grande holofote virado a si. Tudo que ela fala ganha notoriedade. Por quê? Só porque ela tem esse holofote virado para si, não porque ela é algo de fato. Notem. Então, por exemplo, eu perdendo esta capacidade, a partir do momento que eu viro católico, eu vou buscar pessoas que de uma certa forma são ali católicas, se mostram católicas e fazem essas coisas, e aí eu vou me apegar a elas, quase como se elas fossem me dar a fórmula para eu me tornar um bom católico. Principalmente porque muitos destes católicos transformam aquilo num estilo de vida. Porque, claro, é lógico que se você é católico, o catolicismo ele se torna o seu modo de viver. Isso é óbvio, né? O problema é que ele se torna um modo de ver caricato. Caricato e logicamente falso, né? Você vê, surgiram ali denúncias, talvez eu até as trate aqui algumas, que me apareceram ali, de pessoas, de católicos, que vão lá, começam a estudar. Veja, assim, não é possível que seja católico, de fato, porque o cara vai lá, começa a estudar, sei lá, Tomás de Aquino, começa a estudar certos conceitos de filosofia, começa a estudar beleza, e começa a ser extremamente cruel nos seus julgamentos com os outros. Né? Tratar ali as pessoas quase como se fossem objetos de análise dele, única e exclusivamente. Né? E, mais uma vez, não comentando coisas públicas, não comentando e orientando as pessoas com temas relevantes, mas não destilando talvez aí o seu ódio em perfis pessoais. Ou seja, a pessoa vai lá e comenta o negócio, vai lá e xinga a pessoa no direct, ou coisas nesse sentido. Por quê? Porque mais uma vez a pessoa começa a se sentir importante única e exclusivamente por vender um modo de vida. Ou seja, olha como a coisa se torna de fato uma grande corrupção. A coisa se une no sentido de que, bom, eu adquiri atenção, adquirindo atenção, eu adquiro autoridade automaticamente, e aí a partir do momento que eu adquiri autoridade, eu falo do que eu quiser. E tudo que eu falar tem autoridade. Bom, é lógico que há uma grande corrupção nisso. E é claro que, infelizmente, as pessoas entregando a sua intimidade a pessoas assim, elas vão se frustrar, elas vão se ferrar. Ou seja, não há mais a preocupação sobre a moralidade do outro, e sim este olhar para o que a pessoa está dizendo única e exclusivamente. Então veja, eu quero me tornar católico. Por exemplo, eu me converti faz um pouco mais de 3 anos. Eu falo muito pouco disso. Por que eu falo muito pouco disso? Porque, veja, primeiro que quanto mais eu estudo, mais eu busco me tornar católico, tá? Mais difícil eu noto que esta tarefa, digamos assim, é. Ou seja, eu noto a dificuldade. E a última coisa que eu quero fazer é aumentá-la tentando pregar algo que eu ainda estou tentando, de uma certa forma, assentar na minha alma. E principalmente, claro, também porque não é o meu... não é o meu foco maior de estudo, não é o que eu realmente domino, não é isso. Eu estudo tangencialmente muita coisa, mas é lógico, eu não posso me colocar como autoridade. Só que, claro, é lógico que eu estou estudando uma coisa, é lógico que aquilo vai vazar de alguma forma, é claro que eu também vou falar, poxa, se torne, porque é lindo, porque quanto mais vocês viverem a religião, vocês vão ver que mais sentido a sua vida terá. E é óbvio que eu posso falar isso de âmbito pessoal, mas veja, eu não posso me posicionar como, infelizmente, muitos fazem, quase como se fosse aqui, o católico, né? Ou a pessoa que explica, que decifra, né? Que diz o que você deve ou não deve fazer, o que é ou não é chamado de Deus, né? E aí, o que acontece, mais uma vez, é esta grande confusão. A autoridade midiática se torna a grande fonte de autoridade para tudo que é falado, para tudo que é dito. Eu perco a capacidade de avaliar as nuances da coisa, né? E aí vemos, como eu disse aqui, né? Infelizmente, católicos sendo, infelizmente, muito cruéis com as pessoas, no sentido de, mais uma vez, julgarem a partir do seu ponto
de especialidade. Sei lá, o cara vai lá e fala de imagem, né? E daqui a pouco ele começa a atacar a imagem de todo mundo, porque ele é o cara que domina a imagem. E daqui a pouco, se você rebate o cara está rebatendo ali quase que o Espírito Santo, né? Então, percebam que se eu vejo um comportamento desse, a última coisa que essa pessoa tá sendo é católica ali, pô. Só que, mais uma vez, isso importa para nós? Não importa, não importa. Assim, infelizmente importa, infelizmente a gente tem que falar disso, porque muitas pessoas caem. Então a gente tem que tentar ir trazendo aqui noções mais bem fundamentadas para que a pessoa tome, por exemplo, o livro de quem? De um santo, para que ela de fato se torne católica. Agora, é claro, eu não sei se muitos de vocês fazem isso. Mas sei lá, você vai ler, poxa, História de São Luís. E aí você vê São Luís beijando as chagas do pobre. Né? E aí você fala, meu Deus do céu, eu sou um bosta, eu nunca faria isso, né? E aí eu, claro, fico talvez até desanimado, fico falando, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, né? Só que aí o que acontece? Aí é justamente esse movimento, muitas vezes, né? O cara vai lá, deixa então pra lá a biografia e vai, sei lá, pra aquele cara que tá falando daquilo, que parece que pode gerar uma identificação maior, melhor, né? Bom, é problemático no seguinte sentido. Você está lendo um santo que é santo, né? Canonizado. E ali você tem a grande síntese do que você deve fazer. Quando você vai para um cara, você vai começar a misturar as misérias dele com o catolicismo, achando que aquele é o caminho. E aí, claro, você vai se confundir. Ou seja, ao invés de você olhar São Luís que beija as chagas de um pobre, e você olhar para a sua vida e pensar assim, bom, o que eu devo fazer? Qual que é o próximo desafio que eu não consigo fazer? Por exemplo, eu não consigo lavar a louça com amor, eu não consigo arrumar o meu quarto, eu não consigo amar a pessoa que está perto de mim. Eu sou a pessoa que vou lá e propago amor na internet, mas não dou bom dia, boa tarde, boa noite para quem está dentro da minha casa, né? Bom, é isso que eu preciso fazer. Este é o caminho. Este é o caminho, né? Vamos colocar assim, inicial, né? Para que você comece a se fundamentar de uma forma um pouco mais sólida na religião. É a vida comum, pô. É a vida comum. Aí quando não, o cara vai lá, para ser católico, ele começa a dizer o contrário. Ele começa a dizer o seguinte. Ele começa a dizer que você não pode usar tal roupa, que usar tal roupa é pecado, que tal cor é pecado, que você tem que agir assim, assado, e não sei o que lá. E a pessoa começa, porque poucas pessoas têm a capacidade de estarem numa posição dessa, e não se corromperem, ou não se ensoberbecerem, né? E aí, o que acontece é, essas pessoas se tornam as tais cagadoras de regra. Só que, mais uma vez, elas só se tornam isso. Eu não tô falando que isso está certo, pelo amor de Deus, é óbvio, eu tô fazendo toda a construção aqui. Mas elas só se tornam isso porque elas têm audiência para isso. E este é o grande ponto. Qual que é o maior ato de rebeldia que eu posso ter com alguém que é ruim? Eu não consumo. Eu paro de seguir. Eu simplesmente me afasto, né? Agora, isso eu tô falando do ponto de vista do consumidor, né? Agora é lógico que quem puder, de alguma forma ou de outra, orientar, como aconteceu muito neste caso do Soriani, houve, assim, diversas pessoas se posicionaram, se colocaram ali. Isso é necessário no sentido de que muitas pessoas, mais uma vez, ficam perdidas. Eu postei o caso do Whindersson Nunes, o desabafo do Whindersson Nunes, falei ali o que eu vejo que é um grande fenômeno, infelizmente, triste, de muitas pessoas estarem se sentindo... se sentirem afastadas mesmo, mas elas estão mal, elas são esvaziadas, né, de sentido na sua vida. E aí eu recebi comentários assim também, né, de pessoas que estão se sentindo desta forma. Então, por isso eu quis trazer aqui este aspecto. E aí, para a gente amarrar tudo isso, entra assim, claro, no lado obscuro dos influencers. Que qual que é? Vejam, é a mesma coisa. Então você vai ver assim, cara, qual que é talvez o pior influencer, né, que tem aí? É o Felipe Neto. E aí o cara fala de marketing, ele fala de marketing até que ele domina, né? Porque ele sabe chamar atenção. Agora, o cara fala, sei lá, de marxismo cultural, o cara escreve livro, o cara é chamado na ONU para falar de, sei lá, de censura. E o cara é uma besta quadrada em praticamente tudo que fala. Ele só fala merda. Só que o que acontece? O cara, ele só tem esta autoridade. Por quê? Porque ela é dada a partir de uma audiência. O cara, sem audiência, não é nada. E é este o grande ponto. Vocês precisam entender exatamente isso. Esta pessoa, sem a sua audiência, o que ela é ali que está o ser. Por exemplo, eu trabalho com isso. E produzir conteúdo, estar aqui com vocês, é parte do meu trabalho, tá? Mas
a maior parte do meu trabalho é estudar, é fundamentar o que eu estou descobrindo, é estruturar, é sistematizar, é aumentar, né, a quantidade de recursos que eu possuo para que eu realmente me torne um melhor professor no que eu me propus a dominar, beleza? Este é o meu ser, não é o formato. O que eu quero dizer é, eu tô falando aqui, mas eu poderia estar numa sala de aula, eu poderia estar numa, sei lá, em qualquer outro lugar, que o meu ser seria o mesmo. Este é o ponto. Ou seja, o meu objeto real, ou o meu íntimo, ele está fundamentado neste lugar. E a internet é um meio, como eu faria sem a internet. Senão, não tem internet mais, então eu teria que buscar outros meios, mas para fazer o mesmo. Vocês entendem? Então o que acontece é, quando você vai lá e se confunde, você começa a dar autoridade única e exclusivamente pela quantidade de seguidores, veja, isso aí é uma coisa que ela é claramente questionada. Eu acho, tem aquela série, esqueci o nome, da Netflix, que é Black Mirror, acho que é Black Mirror, tem um episódio lá onde a pessoa ela é contabilizada a partir de pontos, né? Mas assim, é basicamente isso que acontece hoje. Você vai ver que, por exemplo, tem meninas que não são... eu já vi uma vez uma polêmica, agora não me lembro de quem é, mas que bateu de frente com uma atriz assim renomada e falou assim, que absurdo ela ser chamada pela novela, ela nem tem a quantidade de seguidores que eu tenho. Então, notem que este é o aspecto central. Olha, eu vejo, quando até eu estou pesquisando aqui conteúdos para vocês, vendo ali o que de uma certa forma está em debate, eu vou ver vídeos, alguns, né, de molecada que assim, não saiu da fralda, cara, não tá entendendo nada do que leu e já tá citando, talvez ali, não só autores, mas assim, citando só, né? Por quê? Porque aquilo tende a dar uma certa autoridade. Mas é claro, o que ela está dizendo não acompanha o autor que ela está citando, de alguma forma. É claro, todo mundo pode errar nesse sentido, né? Até porque talvez, dependendo do autor, você pode ter uma interpretação específica ali, né? Mas vejam, de alguma forma, você nota que o cara não tá, assim, não tem nenhuma busca real pelo conhecimento. Ele busca temas e likes e visualizações e tudo mais, certo? Então, o que acontece é, não há um exame. Por exemplo, eu gravo, olha, bom, assim, né, só trazendo quando eu gravo aqui alguma coisa pra vocês, eu de fato me preocupo se eu tô sendo uma pessoa justa ou não. Eu fico refletindo sobre aquilo, de verdade. Porque eu não quero cair neste erro. E é muito fácil pra mim. Muito, muito, muito fácil pra mim. Né? Eu tô sempre, na verdade, numa linha tênue a partir do momento que eu resolvi fazer este projeto com vocês. Certo? E aí, eu preciso ser muito vigilante a mim mesmo. E eu quero que vocês também sejam. A partir do momento que vocês verem que eu, sei lá, cedi ali alguma palhaçada, não me acompanhem. Não me acompanhem. Porque eu não vou fazer bem pra vocês. Então, vejam, este é o aspecto, este é o olhar que vocês precisam ter. Algumas pessoas acabam se corrompendo neste processo. Começam até bem, mas acabam se corrompendo neste processo. E aí eu tenho que, então, ter toda esta, de certa forma, gama de recursos, de noções, para que eu entenda, primeiro, o que raios eu estou fazendo ali. Então notem que eu primeiro preciso entender, claro, deste fenômeno do marketing. Depois eu preciso entender esta caricatura formada a partir de grupos que aderem a certos movimentos, aderem a certas noções, aderem a certos tipos de fala, tipos de personagem, porque está em alta, mas elas não são aquilo. E mais, por exemplo, por isso que eu trouxe aqui a ideia da bolha católica, né? Porque é claro que existe isso, é claro que tudo não é só isso, ou seja, seria um absurdo a gente falar que qualquer um está falando de modo, vamos dizer assim, corrupto em relação ao catolicismo, mas poxa, se eu quero entender de fato o catolicismo, eu vou para autoridades. Eu vou para padres maravilhosos que se dispõem a fazer isso. Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo. Se eu quero entender a igreja, eu vou ler a história da igreja. Se eu quero entender como me aproximar da santidade, que é a nossa vocação de fato, eu vou ler as histórias dos santos. Para entender qual santo eu de fato posso me aproximar, no sentido de que, nossa, é isso aqui, esta é a minha grande batalha. Você vai ver que os santos, eles têm as suas batalhas. E muitos deles vão se conectar de alguma forma ou de outra com você.
não é? E isso é muito importante, muito mais do que eu me neurotizar, porque eu tenho que ler, sei lá, eu tenho que rezar o terço às 4 horas da manhã, porque eu tenho que ficar fazendo isso aquilo, eu não posso usar shorts, eu não posso não sei o que lá, porque tal influencer tá falando. Isso é uma loucura. É óbvio que nós vamos nos neurotizar. É óbvio, óbvio. Por isso que não sei. Vejam, é claro que também teve pra mim ali alguma coisa, principalmente quando eu tinha acabado de me converter, não sabia nem por onde começar a olhar para as coisas, mas eu sempre tentei me centrar no seguinte: eu vou ler o Evangelho, eu vou à missa, eu vou tentar ler o máximo que eu puder de fontes, de fato, da igreja, para que, pelo menos, eu consiga olhar aquele influencer católico e dizer, tá, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso agora e, principalmente, não é isso sobre o que ele tá falando. Ou seja, não é isso que ele tá falando que tá certo. E aí eu só me afasto, eu saio daquele campo de influência. Porque como eu falei no caso do Whindersson Nunes, muitos de vocês, assim como assim, a molecada faz, né? Elas olham o Neymar jogando bola, elas querem ser um ótimo jogador, elas puxam todo o estilo de vida do Neymar. A criança que olha o Neymar promíscuo, baladeiro, certo? Ela vai querer ser aquilo também. E aí o que é mais fácil para ela? Ser um puta jogador de futebol ou um promíscuo baladeiro? Aí ela acaba ficando só com aquela parte boa, né? Boa. Vocês entendem? Então é a mesma coisa. Eu vou lá e vejo o Whindersson falando lá daquela forma esvaziada. Tem tá tudo aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar a absorver tudo que o Whindersson tá falando. Ah, eu quero me converter. Vou lá e acho um católico que, de uma certa forma, eu gostei. Aí eu começo a absorver tudo que o cara tá falando. Daqui a pouco eu começo a falar palavrão, fumar charuto, sei lá. Daquela forma esquemática. E vejam, é óbvio que não é todo mundo que é isso. Tem pessoas que, assim, fazem daquele modo lá mesmo. E fazem de uma forma autêntica. O problema é quando você vai vendo aquilo se dissolver. Ó, eu lembro de uma vez, eu tinha acabado de entrar num grupo de filosofia, né, de estudo de filosofia, que, assim, nunca nem trouxe nada de bom, porque nunca teve discussão sólida e boa ali, né? E até, claro, também, por culpa minha, que eu nunca participei ali, né? Mas eu vi um rapaz que se achava o suprassumo da filosofia atacar uma mulher de uma forma absolutamente covarde. Ou seja, porque ela discordou ali de um aspecto gramatical dele, ele falou, então eu imagino que merda de educação você tá dando para suas filhas. Olha o nível, olha o nível. E por quê? Porque o cara vai lá e vê uma autoridade da filosofia, sei lá, xingando, ou ele vê alguém que ele gosta xingando, ou ele vê alguém que é muito inteligente xingando, e ele absorve tudo. Ele não nota que, opa, peraí, eu não preciso fazer isso. Então é muito fácil, vejam, é muito fácil a gente ser dominado por uma personalidade maior. E você acha que eu não preciso estar vigilante o tempo inteiro em relação a isso? É claro que eu tenho. Eu, às vezes, noto, por exemplo, no meu caso, que eu tô lá estudando muito com um professor. Eu noto que quando eu tô dando aula, eu tô usando os trejeitos dele. Olha que coisa louca, né? Eu tô ali, assim, os cacoetes, eu tô usando um pouco do trejeito dele. Então a gente assim, essa é a nossa relação com a realidade. A gente tenta dominar e é dominado, né? E aí, com base nisso, a presença ela é muito importante. Então, logo, se eu não souber dissociar e até aprender como eu, por exemplo, devo julgar para que eu me aproxime ou me afaste de determinadas presenças, é óbvio que eu vou me corromper. Me corromper no seguinte sentido, eu vou deixar de ser eu para ser ele, para ser aquela pessoa. E aí daqui a pouco eu tô dentro da minha casa julgando. Você vê, a gente, essa questão da bolha e tal, né? Assim, eu vi relatos de filhos falando que achavam o pai um bosta, porque o pai, sei lá, dividia a conta com a mãe. Né? E o pai era um puta de um cara bom, deu tudo pro moleque e tal, né? E assim, só que ele vê uma coisa, ele vê um conceito, ele não sabe, de uma certa forma, trazer. É até interessante, porque quando eu gravava num outro projeto, né, onde eu gravava muitas aulas ali, mais de 300 aulas de relacionamento, eu às vezes dava uma aula de 1h30. Por quê? Porque eu realmente tentava abarcar as várias nuances do que eu tava falando, para que a pessoa não se neurotizasse. É claro, no marketing, isso é uma porcaria, porque a pessoa não quer, a pessoa quer uma coisa rápida. A quantidade de xingamento que eu já tive por causa disso é enorme, assim, né? E aí, o que acontece é justamente isso, o cara se neurotiza, porque ele não consegue pegar ali uma noção que tem a sua validade e adequar a sua realidade. Então, quando você começa a perder essa noção, você tem que se afastar disso. Imediatamente, se afasta. Volta para a realidade. Volte para a realidade no seguinte sentido, ó, que nem aqui. Por exemplo, você vai lá, vê um vídeo, aí daqui a pouco,
de alguma forma ou de outra, você vê que alguma coisa que eu falei aqui te fez mal. Nesse sentido. Não que é ruim. Não que o que eu disse é ruim. Mas te fez mal, entrou mal. Porque você talvez esteja uma dor pessoal ou alguma coisa assim. O que você faz? Você para de me assistir. Para de assistir tudo na internet, na verdade. Até melhor. Se afasta um pouquinho. Fica uns 2, 3 dias olhando para a realidade. Volte para a realidade. Saia. Olhe para a vida dos seus pais, olhe para os pais dos seus amigos, olhe para as pessoas. Vejam como as pessoas estão lidando. Por isso que até quando eu comentei o caso do Thales lá, você vê, é aquilo que acontece, infelizmente. Eu não acredito que ele seja uma má pessoa. Mas o que acontece? O cara vai lá, aprende poucas coisas. E aí eles começam a transformar aquilo em noções gerais e começa, infelizmente, a cair na tentação de cagar regra. Principalmente por quê? Porque as pessoas estão desesperadas. Vejam, quanto mais eu fizer você se sentir impotente, o marketing é muito bom nisso. Quanto mais eu fizer você se sentir impotente, mais você vai entregar a sua vida a mim. Então note que assim, eu acredito pelo menos que, eu até li e fico muito contente com isso. Um rapaz que colocou assim, cara, eu vejo sinceridade em você e eu fico muito feliz. Porque eu tô realmente sendo sincero. Se eu não tivesse sendo sincero, eu acho que muitos de vocês já teriam notado. E outro ponto, eu não estaria falando essas coisas que jogam contra mim, na sua grande maioria. No sentido de que assim, eu teria falando, não, fiquem aqui. A partir do momento que você vê um negócio lá, se você achar que estiver errado, vem cá que eu vou te falar o que é certo. Eu vou fazer o quê? Eu vou te transformar em alguém dependente. E como eu falei, no primeiro estudo de caso que eu fiz em relação ao caso do Miguel Soriani, isso foi uma coisa que sempre me assustou. Eu nunca quis estar nessa posição. Porque eu não quero ser... Veja, até na época, principalmente, muito mais até por egoísmo do que por altruísmo. Por quê? Porque eu não queria ser responsável por alguma cagada que a pessoa fizesse. Eu não queria mesmo. Ah, não, termino ou não termino? Peça ou não peça demissão? Eu falei, sei lá, bicho, faz você achar melhor. Eu tô refletindo com você sobre o tema, aí você vai lá e toma a sua decisão. Não, mas eu ainda não sei o que fazer. Então sinto muito, meu irmão. Eu não posso decidir por você, pô, tá louco? Só que algumas pessoas falam, não, vai, faz. Aí a pessoa erra, volta pra ela. Ah, eu fiz e deu errado. É porque você não fez certo. Eu vou te explicar então como que é o certo. E assim vai. E aí você vai se entregando. Mas mais uma vez, é isso que eu gostaria que vocês voltassem. Sempre que vocês se sentissem deste modo. Tá? O que acontece é, não adianta nada vocês só ficarem denunciando. Porque muitas dessas pessoas que estão nesta guerra, elas só estão mudando o seu Deus. Elas só estão saindo, exemplo, da bolha católica e indo para quem xinga a bolha católica e cedendo ali a eles. Aí daqui a pouco ela volta a ver alguém, entre aspas, bolha católica aí. Aí o cara volta e assim vai. Ou seja, o meu foco sempre é entregar a mim mesmo a uma autoridade. E note que qual é o grande ponto aqui? Só pra gente trazer dois conceitos que eu quero desenvolver com vocês mais pra frente. O primeiro, a nossa experiência inicial. Olha como isso é um anseio muito forte do nosso coração. A nossa experiência inicial é esta. É uma entrega absolutamente desassistida, desamparada, perdão. É uma entrega total, é uma entrega assim, totalmente, enfim, já deu pra entender, né? Tô querendo trazer o máximo de potência a isso, mas o ponto é, quando eu nasço e eu tenho que amamentar, ser amamentado pela minha mãe, né? Eu preciso mamar, na minha mãe, e eu estou absolutamente entregue a ela. Essa é a nossa experiência inicial de vida. E este anseio permanece. Por isso que quem é ateu transforma outro algo em Deus. Sempre. Porque o nosso anseio é esta entrega. Só que não há um ser mais digno disso do que Deus. Então, quando eu faço isso com os réis mortais, com os miseráveis como eu, é óbvio que eu serei vítima na mão de um algoz. Porque nenhum ser humano tem a capacidade de ter esta noção verdadeira de conduzir suas ovelhas, digamos assim, sem se corromper. Ou melhor dizendo, sem a graça. Vocês entendem? Então, notem que a gente analisa, primeiro, o aspecto, de certa forma, psicológico da coisa, não só da relação desse mundo, mas também, claro, da forma como nós temos que lidar com outras noções de um ponto de vista pessoal. Ou seja, eu entendo isso. Legal. Eu entendo o meu anseio.
E entendendo o meu anseio, eu consigo me conectar mais, obviamente, com a fonte devida de autoridade na minha vida. Pois, e aí façam como quiserem, lógico, mas não há melhor fonte de autoridade do que, como o próprio nome indica, de autor, do que o autor de tudo quanto há. Vocês entendem? Por isso é lá que eu tenho que olhar. E não para aquele miserável que acabou de colocar uma boina, fumar, sei lá, fazer qualquer porcaria e, para piorar, se acha o suprassumo do catolicismo. Isso pra gente focar num aspecto, né? Mas, claro, tudo isso eu imagino que coroe tudo que eu falei nos últimos estudos de caso. E, claro, me deixem saber a sua opinião no comentário. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, ativem as notificações e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Um grande abraço e até mais.